nossos direitos. Com a participação do Dr. Adriano Ponce, juiz de direito do Juizado Especial Cível de Lins e também professor do curso de Direito pelo Unisalesiano. Doutor Adriano, boa tarde, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no estúdio. Boa tarde, Caio, boa tarde a todos. O assunto hoje, doutor, é uma questão bastante delicada, principalmente nos dias de hoje, com uma preocupação cada vez maior sobre a nossa segurança em casa, acaba se colocando aquelas cercas elétricas, mas de uma situação um pouco mais perigosa, envolvendo algum assaltante, alguma coisa. Como que vai a responsabilidade da cerca elétrica, doutor? Olha, Caio, eu vou procurar aqui traçar um rápido panorama sobre o que a gente chama no direito de ofendículo. E esse termo engloba todo e qualquer mecanismo que é instalado para a prevenção, para a segurança de um determinado bem, não só o patrimônio, mas como a segurança, a vida, a saúde e tudo mais, E nesse tema nós podemos incluir, além da cerca elétrica, o arame farpado, os cacos de vidros em muro e qualquer outro aparato, aquela espingarda que o indivíduo deixa montada para evitar algum tipo de agressão. Nós temos casos até práticos já julgados, e é disso que nós vamos falar hoje. Eu comentei sobre ações que acabam desenvolvendo um criminoso, que tentou entrar numa casa, mas às vezes não é só um criminoso, alguém passando perto de uma casa, acaba se machucando com uma cerca elétrica ou outros itens, como o senhor bem citou. Pois é, daí a importância do tema na esfera penal e também na civil. Porque na penal pode gerar responsabilidade por lesão, por morte, e na civil pode gerar responsabilização patrimonial, indenização, muitas vezes a imposição de uma pensão devida ao ofendido. E como é que funciona isso? Olha, em linhas gerais, o ofendículo, a cerca elétrica, o arame farpado, eles funcionam, eles são aparatos instalados ali, e quando eles atuam, atingindo alguém, é como se a pessoa estivesse agindo em legítima defesa. Isso para que a pessoa não seja responsabilizada. Acontece que a legítima defesa tem alguns requisitos legais, e um deles é a moderação, Outro é a existência de uma efetiva agressão. Como você disse, pode ser que alguém acabe se lesionando, um garoto correndo atrás de uma pipa, por exemplo. É por isso que a instalação desses aparatos deve ser feita de uma forma bastante criteriosa, sinalizada, numa altura em que efetivamente o aparato vai servir para proteger e não para agredir. E aí entram várias peculiaridades. Se você reside próximo de uma escola, por exemplo, e se ali na sua calçada existe algum objeto que possa servir de trampolim para uma criança, que possa fazer com que ela, por curiosidade até, alcance os fios eletrificados, então provavelmente, se acontecer um acidente, você vai responder por ele. Por isso que a gente tem que levar em conta o seguinte: olha, a empresa que instala, no caso da cerca elétrica... Ela também é responsável, a empresa que faz a instalação? Então, nós precisamos ver se ela cumpriu todas as normas, eu não vou entrar nem no mérito de existir ou não legislação específica, porque esse nosso material aqui acaba sendo publicado na internet para atingir não só o estado de São Paulo, para atingir outros estados também. Se ela cometer um erro crasso na instalação, com certeza. Mas cabe ao morador, muito embora a empresa certifique que atendeu todas as normas, cabe ao morador fazer uma análise do caso dele, Porque como é que funciona a questão da responsabilidade por culpa? Se o acidente for previsível, a chance da sua responsabilização aumenta. Por isso que você tem que pegar e avaliar como aquilo foi feito, olhar com bastante calma qual é o público que circula ali. Eu selecionei alguns casos julgados, nós tivemos uma situação, o indivíduo colocou uma cerca, uma corrente muito baixa no quintal de casa para proteger as plantas dos próprios animais domésticos. Aí o que aconteceu? Uma mulher e uma criança que foram frequentar a casa, entraram na piscina e ao mesmo tempo mantiveram o pé dentro da água e acabaram encostando na cerca que não tinha nenhuma espécie de sinalização e morreram. Esse foi um caso efetivamente julgado, em que a responsabilidade do indivíduo foi definida. Por quê? Porque todo ofendículo precisa ser sinalizado, precisa ficar muito clara a existência dele ali, para que ele serve. Agora, no caso de uma criança, nem sempre uma placa de sinalização vai ser suficiente. Então, uma cerca, por exemplo, muito baixa,
ou que seja acessível por um curioso qualquer, nesses casos aí é perigoso realmente sobrar algum tipo de responsabilidade. A própria cerca elétrica, né, doutor, tem uma carga específica, né? Ela não pode nem ferir, mas ao mesmo tempo ela tem ali o dever de proteger uma casa, né? Mas ela também não pode ali ocasionar morte, muito menos pois é, uma lesão dos padrões, alguém, né? E pra gente não fechar só na questão da cerca elétrica, quando você coloca aquele caco de vidro sobre o seu muro, também, se ele não ficar, se o muro for muito baixo, se o caco não ficar bem exposto assim, e alguém, por alguma razão, colocar a mão lá, pode ser que isso gere responsabilidade. Por que a gente fala pode ser? Porque é preciso analisar muitos detalhes da situação, né, Caio? Nós temos fatos julgados já em que a falta do ofendículo em si é que gerou responsabilidade. No caso de uma empresa que administrava uma linha férrea, por exemplo, que não providenciou obstáculos naturais ao acesso de um jovem lá que porque era surdo, acabou sendo atropelado pelo trem, né? Então, o básico que nós temos que dizer é que é preciso que a gente, ao instalar o dispositivo, o faça de forma a prevenir acidentes e não a fomentar acidentes. Que esse ofendículo seja sinalizado, que seja colocado numa altura em que efetivamente ele vai servir para proteger, porque toda legítima defesa só existe, Caio, quando a sua resposta à agressão é proporcional ao mal, né? Então, por exemplo, teve um cidadão aqui, num caso em que eu encontrei nas minhas pesquisas, que ele adaptou uma espingarda no quintal da casa por conta de várias invasões e furtos que ele sofria, e adaptou um mecanismo para que houvesse disparo. Aí quando o indivíduo caiu no quintal, foi atingido e morreu. E nesse caso, o indivíduo foi a júri, né? Não tem o desfecho definitivo, mas assim, a defesa dele recorreu para evitar o júri, e o tribunal falou assim, não, por enquanto não está caracterizada a legítima defesa, porque a resposta que foi dada aparentemente era excessiva, e até porque o corpo de jurados é que ia julgar. Tá certo, doutor Adriano Ponce, juiz de direito do Juizado Especial Civil de Lins e também professor do Unisalesiano, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui. Ótima tarde para o senhor, até uma próxima. Eu agradeço e que todos então consigam atuar com moderação aí na hora de escolher um mecanismo de proteção. Tá certo, doutor, muito obrigado aí pela participação. Agora 12h54, nós voltamos daqui a pouco com os destaques do esporte.